Olá pessoal, aqui é o Ayrton do canal Bloody Comics. Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar a respeito de uma publicação da editora Abril dos anos 90 em formato de maxi saga, chamada de A Saga de Thanos. Mas antes disso eu gostaria de agradecer a presença de vocês por aqui, pedir um joinha nesse vídeo, a inscrição no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e ativem o sininho para os nossos próximos vídeos, ok? Pois bem, a Saga de Thanos é uma publicação da editora Abril de 1992, publicada em 5 números em formato de almanaque. Cada edição tem 160, 200, 210 páginas. A chamada maxi-série foi publicada bimestralmente, contando todas as histórias com a apresentação de Thanos e de alguns personagens que acabaram tendo um envolvimento importante na trama, como o Adam Warlock, mas vocês vão perceber no decorrer das páginas que eu vou exibindo que todos os principais personagens da Marvel acabam aparecendo na revista. E é na revista Homem de Ferro número 55, o título publicado nos Estados Unidos, onde aparece Thanos pela primeira vez. Jim Starlin criou o personagem, esse vilão, e ele aparece aqui ainda com um aspecto um pouco mais magrinho, diferente do que acostumamos depois no cinema e nos quadrinhos posteriores. A saga foi bem organizada pela editora Abril, que foi publicando as histórias na sequência da criação por Jim Starlin e por outros artistas. Primeiramente nessa história do Homem de Ferro, depois no título do Capitão Marvel, que Jim Starlin assumiu também na década de 70. A revista não estava vendendo bem, o título seria cancelado, e com as histórias de Jim Starlin o personagem voltou a ter bastante sucesso. Até 1992, boa parte dessas histórias estavam inéditas no Brasil. A editora Abril publicou o Capitão Marvel na revista Heróis da TV. Heróis da TV, que era uma revista com um mix de vários personagens, publicada a partir de 1979. E a primeira história do Capitão Marvel publicada foi lançada na edição número 11. E foi nessa época que eu tomei conhecimento do personagem e pude ler a primeira história onde aparecia o personagem, o vilão Thanos. Aqui nas mãos de Thanos, o Cubo Cósmico, artefato utilizado pelo Caveira Vermelha nas histórias em quadrinhos do Capitão América que também apareceram no cinema. E essa é a história que foi publicada em Heróis da TV número 11, em 1980. Eu não tenho mais a revista, mas é bom rever. A história é publicada inclusive com a colorização da editora Abril da época, às vezes criticada por alguns leitores, mas que é bom matar a saudade. Eu cresci no tempo em que edições de luxo publicadas aqui no Brasil eram muito raras. A editora Ebal costumava lançar revistas em formato americano, coloridas, eventualmente alguma edição mais luxuosa, como Os Encontros da Marvel e da DC, com a aventura do Homem-Aranha contra o Superman, foi publicada em uma edição gigante, com capa plastificada. Eventualmente a editora Rio Gráfica lançava alguma edição com capa dura, também a Ebal, mas a maioria das revistas em quadrinhos eram publicadas todas em formatinho, com papel jornal, esses que inclusive amarelam com o tempo. Então as edições publicadas pela Abril era o usual da gente, né? O leitor estava acostumado com esse tipo de publicação com papel mais barato. Então acredito que essa série publicada pela Abril em formatinho, com diversas revistas mensais, numa sequência até que bem organizada, foi publicada depois mais de uma vez por editoras como Salvat e a Panini em capa dura. Nesse segundo volume continua o desfile de personagens. Aqui uma história com o Demolidor em algumas partes, desenhadas pelo Don Eck. Inicialmente parece não ter nada a ver com a trama, mas nos desdobramentos temos uma personagem chamada Serpente da Lua, que depois teria envolvimento na trama junto com o Capitão Marvel. A parte das histórias aqui parecem ter sido mutiladas pela editora Abril,
Uma parte da história desenhada por Don Weck, a outra por Sal Buscema e pelo próprio Jim Starlin. E a revista termina com mais aventuras do Capitão Marvel e também dos Vingadores, aqui desenhados também por João Buscema. Na próxima edição, a Editora Abril sabiamente fez uma volta no tempo das publicações da Marvel. Eles voltaram para o final dos anos 60, apresentando duas histórias do Quarteto Fantástico, por Stan Lee e por Jack Kirby, e mais duas histórias do Thor, também pelos mesmos autores, para apresentar um personagem chamado Adam Warlock. O personagem Adam Warlock também teria as histórias publicadas posteriormente na revista Heróis da TV, e eu e meu irmão mais velho também acompanhamos essas histórias criadas por Jim Starlin. Mas aqui as histórias do quarteto são de 1967. Eu não sei se elas foram publicadas pela Ebal em algum momento, até acredito que não. Mas a Panini publicou uma edição encadernada chamada Saga de Thanos, que começa justamente com essas histórias. A escolha da Panini foi publicar as aventuras em ordem cronológica publicada pela Marvel nos Estados Unidos, diferente do que fez a Editora Abril nessas edições da maxi-série em formatinho. As histórias do Thor são de 1969, aqui dando continuidade, e logo depois o personagem teria algumas histórias próprias, criadas por Roy Thomas, com desenhos do Gil Kane, lançadas em uma revista mensal de linha de apresentação de novos personagens, chamada Marvel Premiere, e logo depois Adam Warlock teria um título próprio. A editora Panini publicou, coisa de 2 ou 3 anos atrás, uma edição em capa dura ômnibus, com todas as histórias do personagem Adam Warlock publicadas nos anos 70. No volume 4, uma continuação das histórias de Adam Warlock, apenas para não esquecer de citar, as capas dessa maxi-série foram todas desenhadas pelo desenhista brasileiro Marcelo Campos, todos por encomenda da Editora Abril. Aqui mais algumas histórias que estavam inéditas até essa época, com Adam Warlock por Gil Kane, um confronto do personagem com o Incrível Hulk, com desenhos do Herbie Trimpe. Era um desenhista que eu não gostava muito na época, mas ele tem um traço bem característico que eu acho legal agora. E finalmente, na parte final da revista, as histórias de Adam Warlock que foram publicadas no Brasil na época pela Editora Abril na Heróis da TV 37 e nas revistas posteriores. Todas com texto e desenho de Jim Starlin. E aqui a última edição da coleção, o volume 5 da série, com um pequeno retrospecto de tudo que aconteceu, a apresentação dos personagens, e um confronto com o Capitão Marvel, os Vingadores e uma participação do Homem-Aranha no final da revista. A parte final dessa saga foi publicada na revista chamada Grandes Heróis Marvel, que era um título especial da Abril, específico para fechamento de histórias clássicas da editora. Eu não vou revelar muito das páginas finais da revista para não entregar nenhum spoiler para o leitor que ainda não conhece a história em quadrinhos da saga do Thanos. E é isso, pessoal. Eu vou encerrando por aqui. Queria mostrar esses gibizinhos em formatinho pela nostalgia da época. E é isso. Espero que tenha gostado. Se você conhece essas histórias, comente. Deixa aí seu comentário. Se por um acaso você tem as edições encadernadas publicadas pela Panini ou algumas graphic novels da Salvat, comente aí. Quero saber o que você tem e o que você leu, ok? Agradeço muito por você ter ficado comigo até aqui. E não se esqueça,
dê um like no vídeo, compartilhe com os amigos, ative o sininho e até a próxima, pessoal. Logo tem mais vídeo para vocês aqui, ok? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.